Esse recorte foi tirado da live do canal do biólogo Henrique. Se você quiser ver o debate completo e sem edição, será o primeiro link da descrição. Fica assim a regra. Porque o Darcy está com som muito baixo, você está falando que está sendo muito mais alto do que ele, e eu não estou ouvindo a parada. Então vamos por parte, como estava antes, tá maneiro. Senão a gente fica brigando som aqui. E aí, deixa eu remover aqui. Dart, você vai fazer a pergunta em 1 minuto. Peraí, deixa eu botar a tela aqui. Só um pouco, como moderador, você acabou de tomar partido e dar explicação para aquilo que ele falhou ao explicar. Tu está tentando reforçar, tudo bem. Só uma pergunta, meu microfone está melhor agora? Está melhor agora. Pouco melhor, vai. Manda abraço, Tchê. Vamos lá. Vamos lá, Tchê Guevara. Peraí. Vocês, terrapanacas, afirmam que a gravidade não existe, eu quero que você explique como é que um barco de centenas de toneladas é capaz de flutuar na água. Um barco feito de aço, carregando milhares de toneladas, flutua. Vai lá, por favor. Você tem... Agora eu vou botar o Roberto, ele tem 3 minutos para... Você tem 3 minutos para responder, ele tem 3 minutos para contestar, e você tem 2 minutos para tréplica, tá, Roberto? Vai. A pergunta que ele fez, ela se contradiz, porque ele diz que, como nós dizemos que a gravidade não existe, como pode um barco de centenas de toneladas flutuar? Então, se a gravidade existisse, fosse determinante, o barco teria, então, que afundar, porque ele tem mais massa do que a água. Então, essa tua pergunta ela é básica. Isso aí, a Arquimedes já mostrou como funciona isso. Então, existe ali um volume no barco, que o lastro dele é feito em relação à água, colocando ar dentro do barco. Então existe uma densidade do ar, o ar não entra dentro da água. Então ele coloca um volume maior de ar a ponto de que não consiga mergulhar, assim como uma bola. Tu enche a bola de ar, tu não vai ter que fazer força para ela afundar. Então isso não tem nada a ver com a gravidade. Você ainda tem 2 minutos. Então, não, vou continuar já que eu tenho mais 2 minutos, né? Então, a minha explicação a respeito da inexistência da gravidade é que o que mantém os corpos na superfície, ou a queda que ocorre num corpo, está associado com a pressão atmosférica. A pressão, ela existe, e tu falou antes na tua resposta anterior, que existia uma coluna de ar em cima da nossa cabeça exercendo pressão. Isso é um completo absurdo, porque as moléculas de ar que existem em cima da nossa cabeça, elas ficam num átimo de tempo na cima da nossa cabeça, ela está se movimentando o tempo inteiro, e ela não exerce somente força no sentido Z-, ela tem um vetor que vai para todas as direções. Então, dizer que é uma coluna que fica estática para pressionar nossas cabeças e manter nós no chão é um completo absurdo lógico. Os gases são moléculas independentes, que não se interrelacionam umas com as outras. Não existem ligações químicas moleculares entre uma molécula e outra quando ela se transforma em gás. Ela fica livre e independente, e ela se movimenta para todas as direções. E ela tende a procurar o ambiente onde está menos temperatura. A molécula mais quente, com mais temperatura, vai subir em direção às regiões mais frias. Então, é exatamente o contrário da tua lógica, de que existe uma pressão, uma coluna em cima das nossas cabeças, nos enterrando aqui no chão. Então, a minha explicação é essa. O que determina a nossa posição no solo é a pressão atmosférica. Ok, você ainda tinha 10 segundos. Zerando. Agora, Dart tem 3 minutos para responder e depois 2 minutos. Em momento nenhum, eu disse que o ar fica estático. O fato da água se mover por correntes não significa que ao você mergulhar, a pressão vai diminuir. A imersão dentro de um fluido, caso você não saiba, gases são fluidos. A imersão dentro de um fluido te submete à pressão daquele fluido, de acordo com a densidade que ele se encontra, de acordo com uma série de elementos. E o que você falou foi uma bobagem, porque quando você citou Arquimedes, o princípio do empuxo, que o que faz o barco ficar em cima da água, é um princípio chamado empuxo. Significa que a massa de água deslocada pelo barco, a massa total, é menor do que
é maior do que o peso do barco, o peso total do barco, é só isso. Isso, por exemplo, é o que faz o avião voar também. Isso é o que faz um balão de gás voar. Isso é o que te impede de enfiar uma boia dentro d'água, porque o seu peso não é suficiente. Isso chama empuxo. O empuxo depende da gravidade, está lá na fórmula. Se você tirar, não funciona. Se você mudar a densidade está lá dentro da fórmula de empuxo, assim como a gravidade. Se você tirar, não funciona. Não vai funcionar. O que mantém todos os corpos na superfície da Terra, o que mantém o universo funcionando é a gravidade. Ele é um campo que interage, inclusive, por mais dimensões do que você consegue compreender. Porque você não entende porra nenhuma de mecânica quântica. Então, não é a pressão do ar que mantém a gente preso aqui embaixo. Se fosse assim, estávamos todos esmagados. Não é isso. O que a pressão faz aqui embaixo, tanto que quanto mais alto você vai, menor a pressão atmosférica, porque menor a coluna de ar sobre você, menor o peso do ar sobre você. É a mesma coisa que acontece com qualquer fluido, seja água, seja mercúrio, seja qualquer outro fluido que você escolher, exceto plasma ionizado. Porque o plasma também é iônico, também é um fluido. Tem 1 minuto ainda. Beleza. Mas o que eu tinha falado é só isso. O que ele falou, ele citou Arquimedes, praticamente dando um bicudo no túmulo do Arquimedes. E o que ele falou sobre os gases, eu tenho dúvida se o pobre do Mistura não infartou ali, quando ele falou sobre a ligação molecular dos gases. Eu acho que o Mistura está passando mal ali como químico. Tenho certeza. Ok. Você falou bobagem de novo, Roberto. De novo, você falou bobagem. Os gases não interagem porque estão em estado gasoso. Errado. Eles estão interagindo. Gases nobres não interagem. Não precisam se ligar a outros átomos para formar gases. Na nossa atmosfera você tem H2O, você tem N2, você tem O3, você tem O2, você tem uma série de moléculas de gases. E elas interagem 20 segundos. Interagem muito. Posso zerar aqui? Pode zerar. Ô, Roberto, você tem 2 minutos para tréplica. Não existia a teoria da gravidade na época de Arquimedes. Ele não precisou de empuxo ou peso para constatar o que ele constatou. Então, isso é uma falácia que costumam... que ele acabou de usar agora, né? Tu está falando banalidades. A gravidade jamais foi provada. Não tem na física uma explicação minimamente razoável para justificar essa tal de gravidade. Gravidade é uma aceleração de queda. Porque outro dia ali o Felipe Brandão falou, não, porque a gravidade puxa as coisas. Agora está dizendo que é uma coluna que pesa em cima da nossa cabeça. Eu nunca falei coluna que pesa. Não me interrompe, né? Ele falou em coluna, falou claramente que existe essa coluna em cima das nossas cabeças. Eu estou explicando que é impossível existir coluna se o ar está sempre em movimento. A molécula que está aqui em cima da minha cabeça, um molde de moléculas, já não vai estar num instante posterior. Outra coisa que tu fala que tu entende alguma coisa de mecânica quântica? Mal e mal tu conhece a física, a mecânica convencional, aí tradicional, então eu te vejo mais só como um falastrão, né? Não pode existir coluna de ar sobre nossas cabeças, as moléculas não interagem entre si, senão elas iam formar novas moléculas. A única interação que existe é o atrito que há por causa da energia cinética entre elas. Então tu nem sabe qual que é o princípio dos estados da matéria. Quando o gás se torna gás, ele se torna independente. Senão ele ia criar novas moléculas nos gases. Então, quanto tempo eu tenho? Cria o O3, por exemplo, oxigênio, vai virar O3 por um instante ali, segundo o que diz a ciência, em alturas maiores. Só que isso contraria, porque o O3 seria mais denso do que o oxigênio. Então é ilógico dizer que o menos denso vai ficar acima, sempre acima, se os vulcões, a fumaça de um incêndio, se o ozônio, se as nuvens lá a 8 quilômetros de... Tá todo mundo mutado nesse negócio aí. O Menegoto quer entrar aí. Eu não tô... Falaram o meu nome, eu queria perguntar. O que houve aí? Aí, tô de volta. Vai Roberto lá, tá mudo. Roberto tá mudo lá. Alguém me mutou, porque eu não estava mudo.
Na verdade, ficou um monte de gente mudo aí. Todo Inclusive mundo o Henrique ficou tava mutado. mudo. Não entendi É. ninguém falando nessa porra. Bom, eu nem sei até que parte que ouviram da Tá minha mudo, hein? resposta, infelizmente, né? Tiveram que me mutar. Tá mudo ainda, Henrique. Henrique, quanto tempo eu falei aí que eu não sei quando que eu estava mudo? Suficiente, falou o suficiente. Falou demais, falou demais. Falou demais. A verdade, ela massacra mesmo, né? A verdade Não, é doída, filho. Calma, filho, calma. É massacrante, é massacrante. Calma, filho, calma. Olha o colesterol, calma. Olha a cara de choro, olha a cara de choro do Che Guevara aí. O Che Guevara não sabe para onde correr. Calma, fica Nossa, calmo. até agora você não conseguiu falar uma coisa. Quem é que tá, olha, fica, Peraí. quem é que tá falando aí, ô falastrão? Fica quieto, cara, o debate. Calma, filho, calma. Calma, Peraí, Dani, deixa eu perguntar. Calma, frango. Posso fazer uma pergunta? Ó, mutaram você, Robertoba. Mutaram você, cara. Você tá mutado, Robertoba. O Henrique falando sozinho, ele também, mutado. O Henrique falando sozinho, o Robertoba falando sozinho. Tá bom pra caralho essa live aqui. Chegamos numa fase. Bom, eu vou ter que cair fora aí, porque eu não tô aqui para ficar ouvindo palhaçada. Ou é debate, ou os caras ficam quietos e acontece o debate, ou pronto. Ou Tá sentar mudo, o- seu maluco. Você, Tá mudo, você que tá maluco. falando demais aqui, Cara, vocês estão me mudando. Roberto, calma. Eu te dei o tempo, você falou. Eu te mutei quando não tinha passado o tempo. Ah, ok. Agora eu não posso, mas eu não posso ficar ouvindo os caras me ofender aí. Não, Senão eu não tô te sai. ofendendo. Eles não estão te Não, ofendendo. eles me chamaram de Robertoba, o outro aí me chamou Você de também Eno. ofendeu todo mundo, Roberto. Papo de homem, morreu as ofensas. Ninguém mais ofende ninguém. Show? Morreu as ofensas. Esquece as ofensas passadas. Deixa eu só perguntar o Mistura e o Minegoto e a gente vai passar pro Dart perguntar agora.